Fala pessoal, esse vídeo aqui vai para vários pontos, vai para o YouTube e vai para outras redes sociais e ele é um vídeo de anúncio, tá? Eu não queria fazer esse mini bazar, mas eu vou começar a fazer porque tem alguns produtos que realmente eu não tenho mais como ficar com eles. Esse é o Sony PSLX 510. É um toca-discos da década de 80, para ser mais exato, do meio da década de 80. Em alguns catálogos você consegue ver modelos semelhantes a esse vindos de 84. Eu não sei realmente quando foi fabricado no Brasil, mas esse é um produto fabricado no Brasil, então eu suponho que seja também da metade até o final da década. Ele é um aparelho bem diferente dos outros toca-discos da época, então é importante que você veja. Ele tem algumas marcas do tempo. Um defeito, o defeito mais grave dele é justamente ele estar com a tampa quebrada. Você vê ali que o tempo, a secura acabou quebrando. Fora isso, é um toca-discos completamente funcional. Tudo funciona nele lindamente, de forma perfeita. Eu vou demonstrar esse aparelho para vocês, porque ele é bem interessante. Uma coisa a se falar sobre esse toca-discos é que o modelo dele é um modelo bem diferente. A gente está tratando aqui de um toca-discos tangencial. O que quer dizer isso? Que o braço desse toca-discos não é um braço manual. Ele funciona, na verdade, de forma automática. Tá? E ele tem um braço totalmente incomum, não é daqueles que são manuais, onde você põe na faixa que você quiser, você o traz para disposição de descanso. Não, esse é um braço linear, ou seja, ele vai ler os sulcos do disco de uma maneira ali linear, passando o braço por todo ele. Isso significa uma leitura mais apurada do seu disco, ou seja, tem muito menos risco de, por exemplo, na última faixa você ter aquele chamado mal da última faixa. Você está vendo ali aquele LED? Esse LED, na verdade, é um sensor que identifica se o disco em questão é o compacto de 7 polegadas ou então é um bolachão de 12 polegadas. Por quê? Você vai ver ali que ele é totalmente automático. Você tem ali o botão de play para reproduzir, o Arm Transport, que você leva esse braço para a faixa que você quiser. Você tem o Arm Lifter, que você abaixa a agulha ou levanta a agulha para você poder movimentar o braço. Então você tem ali funções, né, que o tornam automático. Você tem ali a função de repetir, você tem ali o botão da rotação e você tem o bloqueio de quartzo. Isso quer dizer que o seu disco vai rodar em perfeita rotação, ou seja, em 33 rotações ou em 45 rotações, se assim você escolher. E você só pode tocar esse disco perfeitamente porque esse toca-disco se utiliza da tecnologia Direct Drive. E você tem um motor fazendo a rotação desse disco. Então, tá ali um compacto bem velhinho da Nika Costa. Eu limpei tanto ele, mas não dá, o bicho tem estalo demais. Então eu vou tocá-lo, vocês vão ver ali que o toca-discos vai buscar onde está, por causa daquele sensor que a gente já viu ali. Olha só. O quartzo ali, o sensor de quartzo tá. Aqui no Arm Lifter a gente levanta e no Arm Transport a gente leva o braço para onde a gente quiser. E isso está funcionando perfeitamente aqui. Então eu vou levar o disco até o final porque ele tem a função de auto stop. Ou seja, quando o lado do disco terminar, ele não vai ficar naquele loop infinito perto do selo. Então ele vai levantar o braço e vai voltar
lá pro início, pro descanso dele. Então, vejam só. Em 33 rotações está funcionando perfeitamente. Ele dá uns estalos assim. Eu acho que vai precisar de uma certa manutenção para ele não fazer esses estalos. É o braço ali se movimentando, tá? Então, quem quiser comprar vai lidar com esse probleminha, tá? É só, mas nada que seja demais. Tá ali um compacto agora de 45 rotações. Esse adaptador é meu, tá? Ele não tá à venda não, ele não vai com toca-discos, tá? Mesma coisa, olha só. Vamos testar então a função de repetir aqui. Olha só, você apertou, olha, o LED acendeu para repetir. Vamos até o final da música, né? Olha só que beleza. Quando acionada a função de repetir, o que acontece é que ele vai ali sair daquela zona sem faixa e ele vai voltar para o ponto inicial do disco. No caso aqui do compacto, ele vai voltar ali para o início da faixa. Funcionando também perfeitamente em 45 rotações. E aí você se pergunta, poxa, o meu disco às vezes tem muitas faixas, ele chega muito próximo do selo. E aí, como é que esse disco vai se comportar com esse toca-discos? Por causa do sensor que está ali, ele vai identificar o quanto está perto do selo. E, consequentemente, o seu disco vai tocar totalmente. Isso porque quando eu peguei ele, ele não tocava até o final. E não tocava porque realmente o sensor não estava ativado. Então eu levei a um técnico que não conseguiu resolver o problema, então eu mesmo pus a mão na massa e consegui fazer com que o sensor funcionasse totalmente. Então eu vou tocar para vocês um exemplo de um compacto duplo. Esse compacto duplo é do Fábio Júnior. Final da faixa. O áudio é bem ruim, gente, bem ruim. Quem fabricou isso aqui foi a Tape Car, então é bem pobre o áudio do disco. Vocês viram? Tocou normalmente. Agora eu tenho um LP ali com bastantes faixas e vamos ver o que acontece. Bom, essa é a trilha de Partido Alto, a trilha nacional de Partido Alto. Então a última faixa do lado A é a da Sandra de Sá. Ela chega muito próxima do selo, olha só. Então vamos lá, finalzinho da faixa, ver como isso se comporta.
Mesma forma. Então, se você tem um disco com muitas faixas, tudo chega muito próximo, perto do selo, vai funcionar normalmente, tá? Seja um 12 polegadas ou um compacto 7 polegadas. Entretanto, se você tem um disco de 10 polegadas, como esse aqui, eu não recomendo de jeito nenhum apertar o play, tá? Porque o sensor vai identificar esse disco como um disco de 12 polegadas e, consequentemente, vai esmerilhar sua agulha. E não é isso que você quer, na verdade? Então, se você quer tocar o seu disco de 10 polegadas, usa o Arm Transport para isso, leva até a faixa que você quer e seja feliz. Outro tipo de disco que o PSLX 510 não vai reconhecer é o disco translúcido, tá? Porque o sensor não vai identificar ali um disco em questão. É como se tivesse uma outra coisa em cima, é como se não tivesse nada. Então eu vou apertar o play nesse aqui e vocês vão ver. O braço vai voltar para o lugar. Viram? No caso do disco translúcido, é importante que você leve o braço para a faixa que você quer, desça a agulha até a faixa que você quer ou até o ponto que você quer e depois aperte o play. Ele não funciona se você só levar o braço e apertar o play, tá? Você tem que descer a agulha para a agulha poder tocar o disco translúcido. Mas, Ivan, eu tenho um problema, olha só, eu tenho um disco que ele tá um pouco empenado, sabe? Se ele se parecer com esse aqui, por exemplo, onde ele tá bastante empenado, vai conseguir tocar, porque a abertura, olha só, não pode ser empenado demais, tá? Não recomendo de jeito nenhum. I am my own disease. There ain't no drug that could sell. Vai tocar, mas toma cuidado. Não coloca um disco empenado demais aqui, que senão vai também estragar o seu próprio disco, mais que já está estragado, né? Então, se possível, olha bem o seu disco quando você for comprar, ver se ele não vai ficar empenado assim, tá bom? Tem outras duas coisas muito importantes que você precisa saber também sobre esse toca-discos, tá? Sobre o peso da agulha sobre o disco. Logo ali depois daquele parafuso que prende a cápsula, tem um outro parafusinho ali com o sinal de mais e menos, e você vê ali que ali é o controle de regulagem do peso da agulha. O manual desse toca-discos, que aliás eu não tenho, diz que essa agulha tem que tocar ali no máximo em 1,25 gramas. Fica um pouco mais próximo do sinal positivo. O peso total, o peso da agulha sobre o disco, é de 1,5. Isso quer dizer que mesmo que você coloque todo o peso da agulha sobre o disco, ainda assim não vai ser prejudicial ao disco em questão. O meu toca-discos atual, a agulha dele pede 2 gramas. Outros vão pedir um pouco mais, ali podem pedir até 3 gramas, que é o máximo que se pode recomendar ali para um disco, para não corroer o seu adorado disco. Para quem está começando e não quer comprar uma maletinha, aliás, não compre a maletinha de jeito nenhum, é melhor comprar um desse aqui.
vai ser excelente para você porque não vai machucar, não vai danificar de forma alguma os seus discos. Você vai poder ouvi-los por muito tempo. Esse toca-discos, ele foi feito basicamente para funcionar num aparelho que tem a entrada fono. Só que aqueles aparelhos que têm entrada fono ou são muito antigos, são da mesma época desse toca-discos, ou até o início dos anos 90, ou então são receivers que têm essa função, que tem essa entrada ali atrás deles. Então, se o seu aparelho em questão é um aparelho de som moderno, ou do meio da década de 90, ou dos anos 2000, que só tem entrada auxiliar, não vai funcionar direito. Então é por isso que tem ali do lado um pré-amplificador. Você precisa de um pré-amplificador para poder ligar num aparelho de som atual. Foi o que eu fiz. Eu tenho um home theater e esse home theater eu consigo ligar o toca-discos porque eu tenho esse pré-amplificador. Então saiba que se você comprar esse aparelho, esse toca-discos, você vai junto levar também esse pré-amplificador que eu estou usando aqui. E essa foi a minha demonstração do toca-discos PSLX 510 da Sony, e eu espero que você tenha gostado do aparelho. Tem link na descrição se você estiver no YouTube. Se esse aparelho tiver vendido, já não vai mais estar ali, eu vou ter que mudar o título para vendido. Aos que estão vendo em outras redes sociais, você pode me contatar. Muito obrigado pela atenção e fui!